Agora está na hora da transformação da sua operação em uma empresa de verdade. Eu sou Daniel Costa, CEO da 7-One, um ecossistema de soluções para quem vende em plataformas, marketplace e também para quem tem e-commerce próprio. Neste vídeo eu vou te mostrar que você precisa profissionalizar a sua operação urgente. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outro amigo seu, também vendedor. Eu estou contando numa série de vídeos como o Ricardo, que é um cliente nosso que entendemos no passado, saiu de um prejuízo para poder lucrar de forma saudável, trabalhando do jeito certo. E aí deixa eu te fazer uma pergunta que a maioria dos vendedores nunca parou para responder. Se você decidisse vender o seu negócio amanhã, quanto você pediria? Não estou falando do estoque não, nem dos equipamentos. Estou falando o seu negócio, a operação inteira. E mais importante, alguém pagaria esse valor? Quando o Ricardo se fez essa pergunta no segundo ano de operação, ele tinha um faturamento médio de 67 mil por mês. Tinha reputação verde na plataforma, 2 funcionários, tinha 4 anos de histórico na plataforma. A resposta que ele chegou foi a mais brutal que ele já ouviu sobre o próprio trabalho. A operação não valia nada. Tecnicamente, não havia nada para vender. E aí, neste vídeo, eu vou te explicar por que isso acontece e o que o Ricardo fez para mudar essa realidade. Porque hoje, 3 anos depois, a Ordena Casa é um ativo real com valor mensurável que pertence a ele e não à plataforma. Porém, eu preciso te explicar uma distinção que parece óbvia, mas que a maioria dos vendedores nunca internalizou de verdade. Existe uma diferença fundamental entre ter uma conta no marketplace e entre ter uma empresa que usa o marketplace como um canal de vendas. Estou colocando para você na tela uma comparação entre uma empresa de verdade que opera com marca, apesar da plataforma, e uma operação que está exclusivamente na plataforma. Eu falo isso porque aqui na 7-One a nossa missão é transformar vendedor em empresário do e-commerce. Lembra, o cliente, quando você opera com um canal de vendas só pelo marketplace, o cliente é seu. E aí você tem condição de ter DRE, balanço. Então, neste quadro, você está vendo exatamente o comparativo entre você ter uma operação sua e você ter uma operação dentro de uma plataforma que não é sua. Sem histórico financeiro, com DRE, balanço, projeção, sem proteção jurídica, com marca registrada, depende de uma empresa. O seller que tem conta, quando a plataforma muda de regra, ele se adapta ou quebra. Quando a conta é suspensa, por exemplo, o negócio para totalmente. Quando ele quer parar de trabalhar, não tem nada para vender. Vendedor que tem empresa, quando a plataforma muda a regra, ele analisa e decide, até mesmo se sai daquela plataforma ou não. Quando o canal fecha, ele abre outro. Quando ele quer parar de trabalhar, vende o ativo. O Ricardo estava na primeira coluna. 4 anos de trabalho intenso. Se a conta do Ricardo fosse encerrada amanhã, ele ia embora com nada nas mãos. Não necessariamente porque ele era desorganizado, mas porque ninguém tinha dito para ele claramente que existe uma diferença entre as duas formas de operar e que toda decisão que ele tomava estava construindo na coluna da esquerda. Então ele estava construindo no marketplace. Para entender o que o Ricardo construiu depois, você precisa entender o que compõe o valor de uma operação de e-commerce. Quando alguém compra uma empresa, seja um investidor, um concorrente ou um fundo, eles olham para 5 elementos. O primeiro elemento é a propriedade intelectual. Marca registrada, patente, designs que são registrados. É o ativo intangível mais valioso que uma operação de varejo pode ter. Uma marca já consolidada em uma determinada categoria, ela vale múltiplos do faturamento anual na hora de uma negociação. Sem a marca registrada, por exemplo, que é o básico, esse componente vale 0. O elemento 2 é a base de clientes de contato direto, lista de e-mail, WhatsApp, seguidores engajados, realmente, clientes que você pode contactar diretamente, sem depender necessariamente de uma plataforma para te intermediar. Comprador que passou pelo marketplace, que você nunca mais teve contato direto, não é cliente seu, ele ainda é cliente desse marketplace. O terceiro elemento é um produto exclusivo ou diferenciado, produto que só você vende, porque foi desenvolvido com fornecedor exclusivo, então, ou que seja nacional ou importado, você tem uma formulação própria, um design específico, está registrado, até mesmo como desenho industrial. Produto de prateleira que qualquer vendedor pode vender, geralmente são as revendas, isso também não vale nada. Produto exclusivo cria uma força competitiva que não tem preço para replicar. O quarto elemento, que é o processo, que é a documentação, todo o procedimento operacional padrão da sua operação. Como que o produto é comprado, como que ele é recebido, estocado, negociado, embalado, enviado, como que o atendimento funciona, como as devoluções são processadas. Operação que existe na cabeça do dono somente, ela não pode ser vendida nem escalada. Ela precisa estar no papel para que ela tenha uma operação sólida. O quinto elemento, que é o histórico financeiro consistente, DRE mensal, balanço anual, margem positiva e previsível, fluxo de caixa documentado. Comprador de empresa não compara potencial, ele compra o histórico, porque o histórico é que permite projetar o futuro. No segundo ano de operação, o Ricardo tinha 0 dos 5.
Ele não tinha nada. E aí, quando eu conversei com ele sobre isso, ele ficou em silêncio. Não foi nem de surpresa, não, foi de reconhecimento. 3 anos depois daquela conversa, eu vou te mostrar onde que a Ordena Casa chegou. Nessa tabela, eu estou te mostrando todas as informações de como era e de como ficou a operação da Ordena Casa. Tudo que foi construído, registrado, documentado. Olha para você ver a lista de e-mail, 1.240 cadastros. Ele tinha 4.200 seguidores. Estava negociando produtos exclusivos, ou seja, ele documentou todo o processo e a empresa dele ficou mais previsível. Isso não aconteceu de uma única vez, aconteceu na ordem que faz sentido. Primeiro veio a margem, porque sem margem não tem recurso para nada. Depois ajustamos o imposto, porque o imposto errado ele sangra a margem. Depois a gente foi olhar a marca, porque a marca dá fundação para tudo. Olhamos o fiscal, porque a operação dele, como irregular, ele não crescia com segurança, né? E depois a gestão, para poder ter todos os dados na mão. Agora, com tudo isso no lugar, a Ordena Casa virou uma empresa que tem valor de mercado. Agora, eu quero ser direto sobre o que esse ativo muda na prática. Eu não estou falando de vender a empresa, eu estou falando do que o valor abre de possibilidade. Primeira possibilidade é um acesso melhor a crédito. Banco não empresta para contas, banco empresta para empresa. Tem marca, que tem histórico, DRE. O Ricardo conseguiu uma linha de crédito de R$60 mil a 1,9% ao mês, algo que estava completamente fora do alcance dele nos anos anteriores. E aí eu vou detalhar sobre isso no próximo vídeo. A segunda possibilidade foram as negociações com fornecedores em um outro nível. Fornecedor que vê marca registrada com histórico de vendas, ele quer validar produto com você, ele quer desenvolver produto com você, você passa a negociar diretamente com uma pessoa, com um empresário. Isso muda muito na cabeça do próprio fornecedor e aí muda a prioridade dele. A possibilidade 3 é a expansão de canal sem depender da plataforma, porque quando você tem marca, você passa a trabalhar as redes sociais, o contato diretamente com esse cliente, via WhatsApp, via o próprio Instagram, plataformas como o TikTok também tem grande alcance no cliente final, e para quem tem marca própria, essas ferramentas são essenciais. Possibilidade 4 é a opção dele realmente vender a operação. Então, quando ele tomar uma decisão de que ele quer parar de trabalhar ou naquele segmento, ou realmente quer parar de trabalhar, vai depender do momento que ele tiver, ele tem algo para poder oferecer para o mercado e esse algo tem algum valor. E isso é muito importante porque todas essas possibilidades mudaram para o Ricardo a percepção dele e a relação dele com a própria empresa. Agora que você tem os 5 elementos na mão, pare para responder. Vou recapitular todos eles: propriedade intelectual, base de clientes direta, produto exclusivo, processo documentado e histórico financeiro. Quantos desses 5 você tem hoje? Responde, mas seja sincero com você mesmo. Isso não é uma pergunta de julgamento, isso é diagnóstico, que você não pode construir o que você não consegue enxergar. E agora, você respondendo isso, você passa a enxergar o que estava faltando. E tá tudo bem, porque tem um caminho para isso resolver. Assim como o Ricardo resolveu, é totalmente possível que você resolva. Eu vou te convidar para fazer o nosso diagnóstico gratuito. O link está na descrição desse vídeo. Uma das análises é exatamente essa: os 5 elementos de valor da sua operação. O que você tem? O que está faltando? Né? E qual que é o primeiro movimento que você vai precisar fazer para ir de encontro ao melhor da sua operação? Muitos vendedores que passam por esse formulário, eles descobrem que tem 2 ou 3 ou até mesmo 5 dos elementos sem perceber. E acabam percebendo às vezes que estão a poucos passos de ter uma operação que vale realmente dinheiro. Outros descobrem que estão construindo anos em um terreno alugado. Porém, como eu falei, isso dá para ser mudado o mais rápido que você quiser. Responde aí, são 12 perguntas, menos de 5 minutos. Como eu disse, o link está na descrição. E aí eu vou te esperar no próximo vídeo, quando eu vou fechar a história do Ricardo. E aí eu vou fechar com um tema que trava o crescimento de quase todo vendedor que já organizou a operação, mas que às vezes ainda não consegue escalar do jeito certo: capital de giro. Porque o Ricardo, todo organizado, margem, imposto, marca, fiscal, gestão, e ainda perdeu a oportunidade de R$35 mil porque nenhum banco emprestava dinheiro para ele. Então, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e fica aqui porque você vai ver o fechamento da história do Ricardo e com certeza eu acredito que vai te ajudar muito.